As luzes de Seul, sempre tão intensas e difusas como uma névoa elétrica pairando sobre arranha-céus silenciosos, pareciam ainda mais frias naquela semana em que o país inteiro tentava digerir a tragédia envolvendo Kim Sae-ron. Era como se o ar carregasse um peso invisível, uma tensão que se acumulava a cada novo rumor, a cada nova postagem nas redes sociais, a cada imagem reaparecida como um fantasma digital. No epicentro desse colapso emocional e midiático surgia um nome inesperado: Kim Jo-na, a meia-irmã mais nova de Kim So-eun, uma figura discreta, rara nas manchetes, mas cuja voz, naquele momento, poderia sacudir o equilíbrio frágil entre silêncio e verdade que pairava sobre o caso. Ela não queria falar, não queria ser envolvida, não queria ser arrastada por um furacão que não escolheu. Mas, segundo ela mesma, havia chegado um ponto em que o silêncio deixava de proteger e começava a destruir. Comentários agressivos, acusações sem fundamento, fanáticos apontando o dedo, jornalistas especulando, perfis anônimos criando versões distorcidas. Se eu não falar agora, vão continuar inventando histórias sobre mim, disse ela, com uma calma que não escondia o desgaste de semanas observando o próprio nome virar munição em debates online. A declaração que mudou tudo surgiu durante uma conversa privada, mais tarde confirmada por sua assessoria. Sim, eles tiveram um relacionamento. Eu vi com meus próprios olhos. Não estou protegendo ninguém. Uma frase curta, mas forte o suficiente para estremecer a indústria. Pela primeira vez, alguém próximo a Kim So-eun, mais do que próximo, alguém da própria família, reconhecia que havia, sim, algo concreto entre o ator e a jovem que, agora, o mundo chorava. Mas história não acaba na frase explosiva. Na verdade, ela começa ali. Kim Jo-na explicou que nunca teve uma relação íntima com Sae-ron, mas que a encontrou algumas vezes, ocasiões suficientes para perceber que a ligação entre ela e So-eun ia além de uma simples amizade ou coleguismo profissional. A primeira vez que viu as duas figuras juntas foi em um café pequeno, localizado em uma rua transversal tranquila de Cheongdan, um lugar conhecido entre celebridades que preferem ambientes discretos. O café tinha uma iluminação quente, paredes revestidas em madeira clara e janelas amplas, mas protegidas por cortinas finas, perfeitas para encontros sem holofotes. Naquele dia, segundo o relato, Sae-ron estava sentada perto da janela, com um boné escuro e máscara, ainda assim facilmente reconhecível para quem já tinha visto antes. Ela parecia esperar alguém, folheando distraidamente um livro pequeno enquanto mexia no celular. Minutos depois, So-eun entrou. Não havia pressa. Não havia tensão. O abraço que trocaram foi natural, suave, íntimo numa medida que falava mais do que palavras. Não era jeito de colegas. Era mais, disse Jo-na, buscando termos que não deixassem margem para a interpretação equivocada. Para ela, aquilo era amor ou, no mínimo, algo com profundidade emocional evidente. Outra situação ocorreu em Seong-su, no estacionamento subterrâneo de um prédio residencial conhecido por abrigar apartamentos privados de artistas que desejam fugir dos radares da imprensa. O prédio tinha entradas controladas, câmeras discretas e um fluxo reduzido de moradores. Kim Jo-na contou que estava lá para visitar um conhecido quando viu Sae-ron entrando apressadamente pela garagem, acompanhada apenas de um gerente jovem. Chris caminhava direto para o elevador privado que levava aos andares superiores, incluindo o apartamento que Kim So-eun mantinha como refúgio. Não havia fãs, não havia fotógrafos, apenas o silêncio metálico do subsolo e o som dos passos ecoando pelo concreto. Não era coincidência. Ditava ela. Era padrão. Mas, talvez, a parte mais surpreendente do depoimento de Jo-na não fosse a confirmação da relação, e sim a clareza com que separava o que sabia do que não sabia. Quando questionada sobre os rumores que afirmavam que o relacionamento teria começado quando Sae-ron tinha apenas 16 anos, ela foi firme. Não posso confirmar isso. Nunca vi eles juntos nessa idade. Eu só os vi quando ela já era adulta.
ou pelo menos já perto disso. Não sei nada sobre o período anterior. Era a primeira vez que alguém dentro do círculo familiar fazia essa distinção tão direta. Ela parecia quase aliviada ao esclarecer esse ponto. Durante semanas, perfis online levantaram suspeitas, criaram cronologias improvisadas, até manipularam fotos antigas para insinuar encontros muito anteriores ao que ela mesma presenciara. As pessoas querem preencher lacunas com qualquer coisa, menos com a verdade, afirmou, mantendo um tom sereno que escondia pequenas rachaduras de cansaço emocional. Para ela, o problema não era apenas a dor causada pelas especulações. Era também a forma como seu nome passou a ser usado como instrumento para reforçar versões convenientes. Diziam que eu sabia de tudo, que eu escondi, que eu queria proteger meu irmão. Isso não é verdade. Eu não sou escudo de ninguém. Sou apenas alguém que viu algumas coisas e ficou em silêncio porque achava que não era da minha conta expor nada. Mas agora, com a morte de Sairon e a explosão midiática sem precedentes, o silêncio parecia se transformar em cumplicidade, e ela não queria carregar esse peso. A cultura coreana, tão inclinada ao sigilo e ao cuidado extremo com a imagem pública, dificultava ainda mais qualquer tentativa de esclarecer fatos sem causar danos colaterais. Joanna sabia que tudo o que dissesse poderia virar munição contra alguém, especialmente contra o irmão mais velho, cuja carreira construída com disciplina impecável sempre evitou escândalos. Mas, ao mesmo tempo, ela reconhecia que esconder a existência do relacionamento só alimentaria a espiral de teorias, acusações e ataques nas redes. Havia também o elemento humano, a dor silenciosa e difusa que pairava após a morte de Sairon. Mesmo sem ser próxima, Joanna admitiu ter sentido um peso estranho, quase como se estivesse carregando uma sombra que não fosse sua. A fragilidade da atriz, sua turbulenta trajetória recente, sua luta contra uma tempestade interna cada vez mais evidente, tudo isso tornava a discussão ainda mais delicada. Falar da relação sem transformar o sofrimento dela em espetáculo era um desafio, mas Joanna insistiu que sua intenção nunca foi acusar ou apontar culpados. Seu objetivo era apenas desfazer equívocos. Ela explicou que jamais presenciou nada que sugerisse irregularidade, nem momentos que indicassem que a relação tivesse começado antes da maioridade de Sairon. Testemunhou foram encontros entre dois adultos jovens, trocas de carinho cuidadosas, comportamentos típicos de quem tenta viver um amor escondido em uma indústria onde cada movimento é observado. Eles tinham cuidado. Muito cuidado. Isso diz muito, afirmou, olhando para o chão como quem revive lembranças que preferia não revisitar. No entanto, ao mesmo tempo em que buscava ser honesta, Joanna também transmitia a sensação de estar pisando em terreno sensível demais. Às vezes, seus olhos se desviavam, como se medisse cada palavra com extrema precisão, ciente de que qualquer nuance poderia acender chamas maiores. Era evidente que ela carregava um misto de responsabilidade e medo, responsabilidade de dizer o que viu, e medo de que isso pudesse ser usado para legitimar narrativas distorcidas. Seul, nesse período, parecia uma panela de pressão cultural e emocional. Programas de TV discutiam o caso com cautela extrema, colunistas escreviam colunas cheias de perguntas e poucas conclusões, redes sociais se transformavam em arenas onde fãs e detratores travavam batalhas sem fim. O nome de Kim So-eun, até então intocável, passou a ser acompanhado por interrogações. E, nesse cenário, cada palavra de Kim Joanna ganhava peso de revelação. Ela não apontou um vilão, não criou acusações, reforçou teorias extremas, apenas descreveu encontros, olhares, sinais claros de um relacionamento genuíno, sem ir além do que presenciou. Quando falou sobre a especulação envolvendo a idade de Sairon, manteve a mesma postura firme: não sei, não vi. Não posso afirmar. Era uma dose de honestidade rara, quase desconfortável, em meio ao turbilhão de informações desencontradas.
Segunda metade desta história começa exatamente onde a primeira termina, no silêncio denso que permaneceu após as palavras de Kim Jong-un ecoarem na mídia como um estalo repentino em uma sala escura. O que ela revelara não era apenas uma confirmação, era também uma abertura de portas que muitos insistiam em manter trancadas. A partir do momento em que admitiu ter visto os dois juntos, o debate deixou de ser uma especulação distante e passou a ser um quebra-cabeça emocional, com peças espalhadas por cafés discretos, estacionamentos subterrâneos e corredores de edifícios que testemunharam segredos que a indústria preferiu ignorar por anos. E é justamente neste ponto que a narrativa se aprofunda. Não se trata apenas de saber se havia ou não um relacionamento. Trata-se de compreender como e por que esse vínculo permaneceu tão enterrado. E o que isso significa agora, quando a verdade se choca contra uma tragédia irreversível? A atmosfera em Seul, já carregada pelo luto coletivo, ganhou outra camada de tensão, como se cada revelação trouxesse uma nova onda de interpretações, acusações e questionamentos sobre o papel do silêncio na vida das celebridades coreanas. O ponto que mais ganhou destaque depois da fala de Joona foi o que ela não disse. A tal cronologia antes dos 18 anos de Sae-ron. Mas, como ela repetiu, a verdade não se constrói com suposições. Ela só poderia relatar o que viu, e o que testemunhou pertence a um período mais tarde, quando Sae-ron já havia encenado dramas maduros, conquistado papéis complexos e carregava nas costas um peso que a tornava, aos olhos de muitos, mais velha do que realmente era. A partir das memórias de Joona, surgem três cenários fundamentais que moldam a parte 2 dessa investigação emocional: o café discreto em Cheongdan, o estacionamento subterrâneo em Seongsu e um restaurante japonês em Sinsa, onde rumores persistem até hoje. O café em Cheongdan, mesmo modesto e silencioso, parecia carregar uma energia peculiar, quase cinematográfica. Funcionários se lembram de clientes que entravam juntos e saíam separados, uma estratégia usada por muitos famosos que tentam preservar momentos privados. Era um lugar de luz baixa, mesas pequenas, máquinas de café que chiavam suavemente ao fundo e um aroma constante de expresso recém-moído. Ali, segundo diferentes relatos, Soeun e Sae-ron conversavam como quem compartilha confidências, sussurros, risos contidos, gestos delicados que só existem entre duas pessoas que compartilham algo íntimo. Não era um reencontro casual nem um encontro profissional. Era uma rotina silenciosa. O segundo local, o estacionamento subterrâneo em Seongsu, adiciona outra dimensão à história. Se trata de um simples estacionamento. É um ambiente onde moradores ricos chegam sem serem vistos, onde carros de luxo deslizam por corredores cimentados iluminados por luzes brancas. O elevador que leva ao prédio não é de uso comum, é reservado, protegido, pensado para que nenhum fotógrafo, por mais habilidoso que seja, consiga capturar momentos íntimos. Sae-ron entrando por esse subsolo, acompanhada apenas de um gerente, não era algo que aconteceria sem motivo. Ela sabia para onde estava indo. Sabia quem estava esperando. Sabia que aquele era um espaço seguro, não apenas contra câmeras, mas contra julgamentos. Seongsu, aliás, é um dos bairros mais dinâmicos de Seul. Cafés modernos, galerias de arte, escondidos em becos estreitos. Mas entre toda essa movimentação artística, há também edifícios residenciais projetados para dar privacidade total às celebridades. O apartamento de Soeun, segundo rumores antigos, servia como seu refúgio real, um espaço onde ele poderia ser apenas um homem comum longe das pressões da indústria, onde deixava de ser alvo constante de olhares e expectativas. E foi justamente ali, nesse ponto cego da cidade, que momentos importantes da relação teriam acontecido, momentos que Joona não presenciou diretamente, mas que se encaixam perfeitamente no padrão que ela descreve. O terceiro local, o restaurante japonês em Sinsa, acrescenta mais uma peça ao quebra-cabeça. Não é um restaurante de grande movimento, mas sim um daqueles estabelecimentos tradicionais com portas de madeira escura,
luz amarelada e mesas separadas por divisórias de papel shoji. Um funcionário que pediu para não ser identificado disse que os dois vinham às vezes, sempre muito discretos, mas parecia que já estavam acostumados com o ambiente. O tom do depoimento não era de fofoca barata, era de alguém que já viu muitos casais famosos tentando viver um amor longe de câmeras. Tudo isso compõe um retrato. O relacionamento existia, sim, mas era minuciosamente protegido, quase como se fosse parte de um acordo silencioso, um pacto entre duas pessoas tentando viver algo verdadeiro em um mundo onde nada é privado. À medida que esses locais ganhavam destaque, a postura de Kim So-yeon passou a ser alvo de ainda mais atenção. O ator, conhecido por ser reservado e estrategista em assuntos de imagem, manteve o silêncio através de notas oficiais e declarações curtas transmitidas por sua equipe. Não houve indignação pública. Não houve ataque direto aos rumores. Apenas negações firmes sobre qualquer envolvimento durante a menoridade de Sai-hong, e silêncio sobre o resto. A pergunta que surgia em colunas e programas brasileiros era inevitável: se não havia nada a esconder, por que tanta discrição? A resposta, claro, é complexa. A indústria do entretenimento coreano, especialmente quando se trata de grandes estrelas, funciona em uma lógica rígida de preservação de imagem. Um relacionamento mal timingado, revelado na hora errada, pode destruir contratos, afastar fãs, romper acordos publicitários e comprometer toda uma carreira. Mesmo um namoro saudável pode se tornar, aos olhos do público, uma ameaça. Kim Jo-na, ao comentar sobre isso, não atacou o irmão, mas também não o defendeu. Sua frase mais forte foi simples: justamente por isso, devastadora, eu não sou responsável pelas escolhas dele. Uma afirmação que carrega em si toda a atenção de alguém que cresceu próxima, mas não envolvida, testemunhando de longe um jogo de sombras do qual nunca quis participar. A visão de família apresentada por Jo-na não era a de cumplicidade incondicional, como muitos fãs imaginavam. A visão humana, falha, quase dura. Ela relatou que a família sabia, de forma geral, que havia algo especial entre So-yeon e Sai-hong, mas que nunca houve discussões aprofundadas sobre isso. O assunto sempre foi tratado com certo respeito, misturado com desconforto. Era como se todos soubessem que havia algo importante, mas ninguém ousasse perguntar detalhes. A morte de Sai-hong, entretanto, transformou cada lembrança em um objeto de dor. E é justamente nesse ponto que a narrativa se torna mais delicada. Segundo Jo-na, ela nunca presenciou brigas, discussões ou momentos de tensão entre os dois. Suas lembranças são de olhares suaves, conversas baixas, presenças tranquilas. É impossível ignorar o contexto emocional turbulento que envolvia Sai-hong nos últimos anos. O escândalo de direção sob efeito de álcool, a pressão brutal das redes sociais, o distanciamento gradual da indústria e, finalmente, o colapso emocional que levou ao desfecho trágico. Jo-na não relaciona a morte da atriz ao relacionamento. Ela é clara sobre isso. Não posso dizer que uma coisa causou a outra, mas admite que havia um clima pesado, sentimento de tristeza profunda que rondava Sai-hong quando ela viu pela última vez. Uma melancolia silenciosa que, talvez, nunca tenha sido totalmente compreendida por ninguém ao redor. Ao mesmo tempo, a mídia coreana, zelosa e muitas vezes temerosa de enfrentar gigantes do entretenimento, continuava cobrindo o caso com extremo cuidado. Pontos obscuros da internet, no entanto, explodiram em teorias, algumas violentas, outras fantasiosas. E foi justamente para interromper essa avalanche que Jo-na decidiu se pronunciar. Ela não queria que mentiras tomassem o lugar de fatos, nem que a memória de Sai-hong fosse usada como combustível para discursos manipulados. O fim desta história não traz resolução. Há veredito, não há julgamento. Não há uma verdade absoluta que encerre todas as discussões. O que existe é uma série de relatos, locais, olhares trocados, momentos vividos longe do público, e o depoimento de uma meia-irmã que, mesmo sem querer, tornou-se peça central de um quebra-cabeça maior do que imaginava. A última imagem que fica de Kim Jo-na nesta narrativa é a de uma mulher cansada,
mas firme. Ela falou o que sabia, negou o que não viu. Recusou-se a alimentar as partes mais sombrias da especulação. Seu depoimento não absolve nem condena, apenas ilumina trechos de uma história complexa, cada por sombras que agora, inevitavelmente, ganham contornos mais nítidos. E no silêncio que segue suas palavras, uma pergunta continua ecoando, não dita, mas presente como uma respiração contida. Agora que ela falou, por quanto tempo mais Kim So-eun poderá permanecer